Governador Wilson Witzel, que é do Rio de Janeiro, que está no mesmo patamar, Nova York, Paris, Madrid e Rio de Janeiro. Vê aí. O que acontece é o seguinte, na área turística do nosso estado, as áreas comerciais, não há tiroteio. O que há é o roubo, o furto, o roubo a transeunte, roubo de carro, que está reduzindo sensivelmente. E o que eu disse é que não faz parte dessa realidade. Nós tivemos dois turistas que sofreram violência nos últimos 10 meses. Então isso, comparado com Nova York, comparado com Jerusalém, é muito menos, porque Jerusalém tem muito mais gente esfaqueada na rua, em razão, evidentemente, da atuação do Hezbollah, do que aqui no Rio de Janeiro. E em Jerusalém visitam 15 milhões de pessoas por ano. O tiroteio que acontece, infelizmente, é nas comunidades. Nós somos a segunda capital mais segura do Brasil. E se nós olharmos para o resto do mundo, nós estamos no mesmo patamar de Nova York, de Paris, de Madrid. Será que procede isso? No mesmo patamar de Paris, Nova York, Madrid, não sei. Nós estamos com um convidado aqui, gentilmente nos atendendo, aqui no jornal, né, para a gente comentar esse assunto. Especialista em segurança pública, Coronel José Vicente, que está aqui conosco. Coronel, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto. Sempre um prazer falar com você. Coronel, quando eu ouvi essa declaração do governador do Rio de Janeiro, eu falei, pera um pouquinho, vamos perguntar para o Zé Vicente para ver se isso aí procede ou não. Procede? Não procede, né, Heródoto? Acho que ele está querendo contabilizar apenas os turistas que foram agredidos. Aliás, ele faz muita ênfase sobre turistas, como se o Rio de Janeiro vivesse em função de turismo. Na verdade, nós sabemos que a zona sul do Rio de Janeiro ela é realmente bastante segura, principalmente a área do Leblon e Ipanema. Copacabana nem tanto. Mas o fato é que tem que se pensar em toda a população. E aí os dados desmentem claramente o governador com esse entusiasmo todo, porque quando ele fala que o Rio de Janeiro pode ser comparado a Paris, Madrid e Nova York, ele está esquecendo de ver os números. De janeiro a setembro, Heródoto, o Rio de Janeiro contabilizou 3.025 assassinatos. 3.025. Madrid, o ano passado, Madrid inteiro, o ano passado inteiro, teve apenas 36 casos, 36 para 3.000. A cidade de São Paulo, que é bem maior que a cidade do Rio de Janeiro, ela teve pouco mais de 700 casos nesse período. A diferença é muito grande. Nós temos o indicador que ele fala de 15, 16 mortos por 100 mil habitantes, é um indicador até internacional, 16 mortes a cada 100 mil habitantes por ano. Na verdade, Nova York é em torno de 3, Heródoto. Paris, Madrid, menos de 2. A diferença é muito grande, não é apenas o número 15 ou apenas o número 2. Mas existem outros fatores também que têm que ser considerados quando se avalia a questão de segurança em qualquer localidade. De janeiro a junho, por exemplo, Heródoto, 30 crianças e adolescentes morreram no Rio de Janeiro com balas perdidas. Sabe que morre criança assim, em tamanha quantidade em Nova York, ou Paris, ou Madrid? 55 policiais morreram também só neste ano. Morrem tantos policiais assim? Aliás, os policiais do Rio, de janeiro a setembro, mataram 1.400 pessoas. A polícia é tão letal assim nessas capitais? E aí, existem outras evidências também que devem ser consideradas quando se avalia a segurança de um local, é até qual é a presença do crime. Não é apenas o registro estatístico de homicídio, Heródoto. Há um levantamento feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, constatando que milícias dominam mais de 200 comunidades no Rio de Janeiro e quase todas elas já está acontecendo o grande temor que a polícia tinha em relação a um grave problema, a milícia entrar no tráfico. Pois é, ela entrou no tráfico. E existem alguns analistas do Rio de Janeiro que consideram, inclusive, que uma boa parte da queda de homicídio no Rio de Janeiro se deve à pressão das milícias que hoje dominam o equivalente a 4 bilhões de habitantes do estado do Rio de Janeiro, que tem 17 bilhões. Um quarto da população está sob domínio de milícias e a polícia não consegue avançar em termos de contenção. O que consegue avançar, na verdade, são as milícias. Portanto, a questão ela é muito mais ampla, não deve ser reduzida apenas nesse anúncio, nesse marketing aí fajuto que o governador está tentando fazer. Agora, Coronel Zé Vicente, e quando ele fala que o Rio de Janeiro é a segunda cidade mais segura do país?
Com quem que ele está comparando? É com São Paulo? No São Paulo, evidentemente, mas Florianópolis é muito mais seguro do que o Rio de Janeiro. Ele também não tem todos os dados na mão para fazer uma comparação adequada. Houve uma redução, sim, Heródoto, no Rio de Janeiro, em relação a homicídios. Ele não está narrando outras questões graves, como eu mencionei, das milícias, da guerra, das grandes gangues de traficantes. É um problema sério que acontece no Rio de Janeiro, mas os dados são precários ainda para se avaliar aí uma comparação com cidade. Mas, sem dúvida nenhuma, São Paulo está disparadamente na frente, muito mais tranquilo que o Rio de Janeiro, e Florianópolis também. No ano passado e nesse ano, muito mais ainda, está bem na frente. Eu não saberia dizer de outras cidades como estão em relação a esses indicadores, Heródoto. Perfeito. Coronel, muito obrigado pela gentileza. É sempre um prazer, Heródoto. Um grande abraço. Igualmente, muito obrigado.